Hoje, eu quero continuar essa mensagem sobre vida financeira. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João 21, versículo 1. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. Desenvolvendo uma vida de prosperidade. Princípios e valores do reino para uma vida de prosperidade. Eu tenho lido bastante sobre esse assunto. Riqueza, pobreza, prosperidade. Abriu? João 21, deixa a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco nós vamos ler. Você sabe o que é pobreza? Com certeza você já vem na sua cabeça, né? Aquele bando de gente que não tem o que comer, as pessoas que não têm o que vestir. Isso é pobreza? Sim. Mas não só. A pobreza não é somente falta de dinheiro. É uma mentalidade. Olha para mim. Pobreza não é só falta de dinheiro. É, sim, mas não só. Pobreza tem mais a ver com a mentalidade, escassez aqui, do que no bolso. Você pode falar, como assim? Porque muitas vezes as pessoas pobres, elas têm uma mentalidade que eu não posso, eu não consigo, uma mentalidade muitas vezes de inferioridade, sempre o outro é melhor do que eu. Então, presta atenção, pobreza está ligada a dinheiro? Sim, mas não só. O maior pobre é aquele que a mente dele trabalha contra ele. Ele não pode, ele não consegue, não dá, sempre está abaixo das demais pessoas. Quando uma pessoa, ela coloca na cabeça dela que ela não pode, que ela não consegue, ela fica sempre no nível raso. Em todas as áreas. Ela não consegue avançar no trabalho porque ela nunca, se ela entra como auxiliar de alguma coisa, ela nunca pensa em ser gerente, ela nunca pensa em adquirir nada. Porque ela nunca pode, ela é inferior, ela não consegue, nunca é para ela. Então eu já quero dizer para você, você tem essa mentalidade de pobreza? E eu confesso para vocês que durante anos da minha vida, principalmente na minha adolescência, eu tinha mentalidade de escassez, de pobreza. Eu não era tão pobre assim. Eu não era tão miserável. Mas na minha cabeça, sempre os outros eram melhor do que eu. Sempre eles tinham mais. Eu passei um período da minha adolescência e eu estudava numa cidade fora. E eu fazia um curso a semana inteira, o dia inteiro. Eu sempre estudei muito. E eu sempre achava as meninas da minha sala melhor, as roupas dela melhor. E isso muitas vezes me diminuía. Eu era muito inteligente na época. Não é soberba. Não é nem inteligência, mas como eu me dedicava muito, eu ia muito bem. Mas sempre eu achava os outros melhor do que eu. A minha cabeça era, eu não posso, elas podem, eles conseguem. E, gente, foi muito difícil para mim sair dessa mentalidade de escassez, de que eu não posso, de que eu não consigo, sempre tem alguém melhor do que eu. Se você quer sair da pobreza, não só de dinheiro, começa a valorizar o que Deus deu para você. Começa todos os dias a fazer pequenos exercícios. E começa aqui e aqui, crendo que aquele que te chamou, ele pode te colocar em níveis maiores, mais altos. Que você pode, que você consegue, que é para você, é para a sua família, é para os seus filhos. Começa a trabalhar. Pode ser que você não dê um salto do dia para a noite na sua mentalidade. Mas se você começa a orar, a buscar, a confiar e deixar o Senhor trabalhando aqui e aqui, em pouco tempo
você já não vai mais ter esse espírito de inferioridade, de escassez, de miséria, de achar que todo mundo é melhor do que você. E você vai começar a trabalhar para também chegar em outros níveis. Você vai começar a acreditar no seu potencial, você vai procurar um serviço melhor. Quando vir uma vaga de emprego com salário melhor, com nível maior, você que já de repente fala assim, não, não é para mim. Você vai começar a olhar e falar assim, é para mim, por que não? Ah, mas eu não sei. Epa, eu aprendo. Quando o Jonathan tinha 3 anos, eu voltei a trabalhar. Eu tinha parado de trabalhar, depois eu voltei a trabalhar. Eu cheguei numa empresa, fui contratada para ser recepcionista. Maravilha. Cheguei na empresa, recepcionista. Eu trabalhei já vários anos no hospital, no PABX, atendia 50 linhas ao mesmo tempo. Para mim, ser telefonista e recepção para mim era minha praia. Cheguei lá um mês, a moça do financeiro, a assistente financeiro, saiu de licença maternidade. A gerente olhou para mim e falou, Carla, você quer a vaga? Sabe a mentalidade de pobreza? Baixou na Carla. Naquele momento eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Mas aquela moça, ela foi muito usada por Deus. Eu olhei nela e falei assim, olha, eu não sei nada de financeiro. Gente, eu não sabia entrar na internet. Lógico que faz bastante tempo, né? Não tinha essa dinâmica de hoje. Não sabia mexer num computador direito. Do basiquinho, do básico, quase nada. Eu falei, olha, eu não sei nada de financeiro. Ela falou assim, mas você quer aprender? Eu falei, eu quero. Eu te ensino. Falei, estou dentro. Um mês que eu fui contratada para receber um salário X, eu fui para o financeiro e comecei a receber 2 salários, que eu recebi o salário X e um salário extra, porque eu estava em outra função dentro da empresa. Por quê? Eu quero que vocês entendam por que eu estou contando essa experiência. Ah, porque você era boa? Não, eu não era. Você era capaz? Não, não era. Só que a minha mentalidade de pobreza, de escassez, de que eu não posso, se transformou em eu vou, eu consigo, eu não sei, porque nem sempre a gente sabe tudo. Eu não sei, mas eu vou aprender, eu consigo. Eu entrei como auxiliar financeiro. Em poucos meses, eu acho que em 6 meses, eu já era assistente financeiro, com salário maior ainda. E Deus me abençoou muito naquele trabalho, naquela empresa. Nos trabalhos, eu fui muito desafiada espiritualmente naquele emprego, muito, muito. Mas Deus tem seus planos. Mas as pessoas me respeitavam. E naquele trabalho, eles tinham uma confiança tão grande, e era próximo da igreja, próximo da minha casa. Eles perguntavam para mim, quando estava precisando de funcionário, se eu conhecia alguém que podia contratar para a empresa. Gente, o que eu empreguei de irmãos da igreja naquela empresa para trabalhar, a Edna, o Zelo, eles vão lembrar dessa época. Mas muitas pessoas. Inclusive a Edna trabalhou comigo na cozinha um tempão, nesse trabalho, a irmã Edna. O Zelo, se eu não me engano, trabalhou lá bastante tempo. E foi um lugar que eu prosperei muito, muito. Foi muito bom para mim, em todas as áreas. Só dinheiro? Não. Gente, para minha mente, abriu meu campo de visão. Eu comecei a acreditar em mim. Foi um lugar onde eu dei um salto, mas um salto muito grande. Foi lá que as chefes me incentivaram a fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade com 29 anos de idade, com o Jonathan tinha 3 aninhos. Porque elas falaram, Carla, vai. Eu falei, mas eu não tenho nem como, eu tenho a igreja, tenho... Elas, Carla, vai, você consegue. E foi muito, mas a minha mentalidade teve que mudar. Então eu quero começar essa mensagem hoje dizendo para você, se você quer viver uma vida de prosperidade, não é dinheiro no bolso, é aqui que começa. E é aqui que começa. Então começa a crer no Deus que você serve, porque Ele pode te ajudar. Se você, como eu, tinha mentalidade de escassez. Você tem vergonha, pastora? Não, de forma alguma. Eu não tenho vergonha de nada
do que eu passei e o que eu passo, porque em todas as coisas Deus tem um plano. E, gente, como foi muito bom, porque hoje eu posso passar a crise que for. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que eu sou capaz de vencer. Eu já venci muitas barreiras, mas tem que estar aqui. Porque se a gente se render, a gente entra em depressão, a gente entra em crise de ansiedade, a gente dá vamos dizer os nomes mais como dá uns piripaques na gente, né? Mas Deus, Ele transforma a nossa mentalidade. Então, se de repente está passando alguma crise, muda aqui. Porque o restante virá. Muda aqui, não só a forma de pensar, mas a forma de conduta para com o Senhor. E nós vamos conduzir essa mensagem, você vai entender. E que Deus nos dê graça, né? Eu preparo coisas para 5 dias, irmãos, aí não dá tempo de falar tudo. Então, essa mentalidade de pobreza, riqueza. Para quem não entende, riqueza é quando você possui muitos bens, dinheiro. Você tem isso, tem aquilo, então isso é riqueza. Mas riqueza, o rico, ele está ligado somente ao que ele tem. Então ele tem isso, ele quer comprar aquilo e nada contra, tá? Ah, você é contra rico? Não, de forma alguma. Mas o rico, ele é diferente do próspero, você vai entender. Rico, ele possui, ele tem bens, ele tem coisas, ele tem dinheiro, a conta dele. Se ele quiser ir fazer uma viagem, ele vai para a viagem que ele quer. Se ele quer comprar, ele compra o que ele quer. Se ele quer tomar aquele sorvete naquele restaurante, ele tem condição para isso. O rico, ele tem posses, ele tem dinheiro. De uma forma bem simples, né, gente? Eu estou falando aqui. Só que ele também, se nós formos estudar um pouco mais profundamente, ele só tem dinheiro. Ele só tem bens. E, geralmente, quem só tem dinheiro e só tem bens, tem medo de perder isso o tempo inteiro. Porque ele investe nele, na vida dele, nas coisas dele. Você é contra isso? Não sou contra. Você já viu essa frase? Mas também não sou a favor. Por quê? Porque eu sou a favor e eu penso que nós podemos ser muito mais do que ricos. Nós podemos ser prósperos. Como assim? Porque prosperidade, ela é um pouco diferente da riqueza. Porque quem é rico, tem bens, tem posses e ele investe nele. Quem é próspero, ele tem muito, ele pode, ele consegue e ele reparte. Ele tem para distribuir. Ele tem para investir, não somente nele, mas a prosperidade te leva para outro nível, que você só não pensa só em você e naquilo que você quer, você começa a pensar e a distribuir. Você tem clareza de quem você é, você tem clareza de quem Deus é na sua vida, você vive com propósito. Gente, nós não estamos aqui na terra, nós não estamos nessa igreja, nós não estamos nessa sexta-feira com feriado prolongado, que a maioria das pessoas estão na praia, não sei aonde. Nós não estamos aqui em vão. Deus nos trouxe aqui para dizer que nós precisamos viver uma vida de prosperidade, porque é uma vida com propósito, com visão, com clareza, sem medo do futuro. Porque nós não estamos preocupados, eu vou perder a casa, eu vou perder meu carro, eu vou perder meus bens. Está tão ligado a isso. Não, prosperidade é você ter propósito para dividir, para repartir. E lembra da mensagem da semana passada? Se você é próspero, quanto mais você investe, mais você cresce. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então, a prosperidade, ela te dá a possibilidade de crescer muito e além de tudo, investir nas outras pessoas. Quem quer ser próspero aqui? Então, em nome de Jesus, começa aqui a sair da mentalidade de escassez, de pobreza, adquirir sim, mas não só para nós. A nossa mentalidade precisa ser de prosperidade. Eu quero muito, mas para quê? Para eu ir para Miami? Para eu ir para Disney? Sim, por que não? Mas não só. Ter para distribuir, para repartir, para investir. Você está investindo, está falando para investir na igreja? Sim, também, por que não? É o reino, é a casa do Senhor.
Eu já falei para vocês nas outras mensagens, né? Eu tinha medo de falar isso, que eu achava feio. Nossa, o que vão pensar, pastor Diego, se eu falar que é para investir no reino? O que eu vou falar é o que Cristo falou para nós. Aqui é o reino e é aqui que nós temos que investir. Hoje a minha oração é: Deus, prospera. Prospera o irmão, prospera a irmã. Faz ele crescer, faz ela crescer. Faz ser abundante, que venha, que venha. Por quê? Quando nós temos o coração de pessoas prósperas, que sabe quem ele é, sabe por que está na terra, ele vai investir nele, no outro e na obra do Senhor. A obra do Senhor, ela caminha com homens e mulheres de mente próspera, que investem no reino sem medo. Se Deus te direcionar, não retenha. Não vou falar o nome, porque eu também não perguntei. Toda vez é isso, né, irmãos? Mas uma pessoa chegou e me deu uma oferta para imersão de mulheres. Lembra que eu falei que eu dei uma oferta para imersão de mulheres? Hoje uma pessoa entregou uma oferta na minha mão e falou: Deus mandou dar. Na hora eu falei: não precisa. Eu fico constrangido. Na hora a gente fica até constrangido. Mas eu falei: não. E ela falou assim: não saiu do meu bolso, porque Deus deu isso, Deus deu e fez isso, fez isso, fez isso. Peguei a oferta. Vou investir na imersão. E já sei até onde eu vou investir. Se era para ter isso, vai ter dobrado. Se era para ser bom, vai ser melhor ainda. Se era para abençoar pessoas, porque Deus me direcionou, quem não tiver dinheiro é para levar. Eu vou levar e acabou. Ninguém vai poder falar assim: não fui na imersão porque eu não tinha R$50, não tinha R$70. Nós vamos financiar quem não tiver. Porque Deus está dando, irmãos. E nós vamos plantar na vida das pessoas. Hoje nós podemos levar 10 até 20 pessoas. Gratuitamente. Porque tem gente investindo no reino. Se você tiver com o teu coração, souber de alguém que não quer e quiser investir nessa pessoa, investe, paga para ela ir. Não vai faltar se o Senhor te direcionar. Vamos continuar. Gente, eu nem comecei a pregar, tá? Foi só a introdução. Quando eu falo isso, vocês ficam loucos. Falam assim: meia-noite nós estamos aqui, né? Não vai estar, 9h30 eu encerro. E eu quero compartilhar o texto de João 21 com vocês, para nós entendermos um pouco mais sobre a prosperidade e sobre como chegar à prosperidade. Pastora, Deus falou comigo. Deixa Deus ministrar mais forte no seu coração. Irmãos, abra teu entendimento. Lembra que eu estou plantando na área? Que área que eu estou plantando? Ensino. Deus me trouxe aqui para ensinar. E eu entendi isso. E eu quero que vocês aprendam. Porque nada é sobre mim. É sobre o que Deus tem para nós. Irmãos, eu quero que a tua mentalidade de prosperidade se abra. Não tenho dinheiro. Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre mentalidade. Se nós tivermos mentalidade de homens e mulheres prósperos, nós vamos chegar onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Mas está tudo. Vai abrir. Mas está tudo. Não interessa. Uma coisa é sobre o que eu e você pode. Outra coisa é o que Deus pode. E se nós estivermos conectados na videira, você sai da frente. E coisa grande virá, em nome de Jesus. João 21 diz assim. Abriram? Amém. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga assim comigo: não pegaram nada. Me ajuda, gente, diz assim: não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Lembra? Não pegaram nada. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão.
Assim fizeram. Eu vou ler de novo o versículo 6, porque eu quero que isso fique claro. Jesus estava ali, eles não tinham pego nada, e Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava, presta atenção, para quem não tinha pego nada a noite inteira, a rede estava cheia com 153 grandes peixes. Não eram pequenos, está escrito grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém? Eu acho que a gente podia fechar a Bíblia e ir embora. Mas eu vou explicar e trazer algumas coisas do que Deus ministrou ao meu coração a respeito disso. Nessa introdução, eu acho que eu deixei claro que entre pobreza, riqueza e prosperidade, o melhor para nós cristãos é viver uma vida de prosperidade. Porque além de ter para nós, abundantemente, nós vamos poder contribuir com o reino e com as pessoas com quem precisar ao nosso redor. Com quem ou com o que, seja independente do que for. Só que para ser próspero, além de uma mentalidade, como eu falei na introdução, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. E eu quero compartilhar alguns detalhes com vocês que pode fazer toda a diferença na tua vida a partir de hoje. Primeiro, prosperidade, guarda isso na tua mente, no teu coração. Prosperidade exige movimento com direção. Prosperidade exige de mim e de você movimento. Não adianta você sentar no sofá da tua casa, erguer as pernas para cima e falar: Deus. Isso é um movimento? Até é um movimento de fé. Porque orar, clamar ao Senhor é um movimento. Mas não podemos ficar só nesse movimento. Nós precisamos fazer. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos agir. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a prosperidade não acontece na passividade. Vou esperar para ver onde dá. Eu vou esperar para ver o que acontece. Ai, estou aqui. Se um dia Deus quiser me abençoar, eu quero te falar uma coisa bem séria. E guarda isso no teu coração. Tira essa frase da sua cabeça, porque essa frase ela é mentirosa. Se um dia Deus quiser me abençoar, o desejo do coração de Deus é fazer todos os seus filhos prósperos. Não existe se Deus quiser me abençoar. Eu estou confirmando para você, Deus quer te abençoar e fazer você próspero. E eu creio que Deus não quer fazer você rico. Quer fazer você próspero. Porque um rico no reino de Deus, ele só vai ter para ele. É bom, mas não faz a diferença mais nada e para mais ninguém. Como assim? Precisa de movimento.
Deixa eu só achar o versículo. Pedro, no versículo 3, diz para os outros discípulos que estavam lá: vou pescar. Os outros discípulos falaram o quê? Nós também vamos. Tudo movimento. Vou pescar. Nós também vamos. Vocês conseguem visualizar o movimento? E eles pescaram, trabalharam a noite inteira. Gente, já aconteceu isso com vocês? Vocês trabalhar e não ver resultado? Sim! Eu também. Mas alguém pode falar um sim de casamento? Sim! Trabalhar e não ver resultado? Sim, eu também. E isso cansa. Só que eu vou dizer algo. Nós que somos filhos de Deus, nós não podemos ficar nesse sim. Trabalhar e não ter resultado. Por quê? Aqui eles fizeram isso. Mas o texto a seguir vem dizer algo maravilhoso para nós. No versículo 4, ao romper o dia, estava na praia, os discípulos não reconheceram Jesus. Jesus pediu peixe para comer, eles disseram que não tinham pego nada. Aí, no versículo 6, Jesus disse para eles: joguem a rede do lado direito do barco. Vou repetir o que eu estou dizendo. Prosperidade está ligada com movimento. Prosperidade não é sentar e esperar cair do céu. Prosperidade é se movimentar. Pedro disse: vou pescar. Os discípulos disseram: nós vamos com você. Eles pescaram a noite inteira. Quer dizer que não era gente preguiçosa, não era gente vagabunda, não era gente que estava esperando cair do céu. Era gente esforçada, assim como você e eu. Amém? Chegaram na praia. Jesus, que sabe todas as coisas, pergunta para eles: gente, vocês acham que Jesus não sabia que eles não tinham pego nada? Não precisava nem, eu acho que até eu, se eu estivesse na praia, ia ver que eles não tinham pego nada. Por quê? Quando a gente não pega nada, a gente está meio decepcionado, cai os ombros, a fisionomia cai, a gente anda também assim, né? Aquele sorriso assim, amarelo, triste, a gente até sorri, mas até segura para não cair. Eu acredito naquela mentalidade fértil que vocês sabem que eu tenho, que eles estavam meio cabisbaixo, né? Gente, porque eles dependiam da pesca, eles não estavam ali brincando. E Jesus perguntou e eles falaram: não pegamos nada. Continua o movimento. Jesus fala para eles algo extraordinário. Extraordinariamente simples. Vai, joga a rede do lado direito do barco. O que tem de excepcional nisso? Nada. Mas é um movimento. Vai lá e faz. O que eles fizeram? Não! Foram lá e lançaram. Onde eles lançaram a rede? Do lado esquerdo? Sim ou não? Sim ou não? Gente, presta atenção. Jogaram do lado esquerdo? Não! Eles jogaram onde? Do lado que Jesus mandou. Vai lá e joga a rede. Sobe no barco e joga a rede. Eles subiram no barco e jogaram a rede. Movimento. Fizeram. E aí entra o segundo ponto. Quer prosperar? Não adianta só se movimentar, porque só se movimentar é correr atrás do vento. Eclesiastes fala muito isso. Pode correr, corre para lá, parece aquelas baratas pisadas, né? Corre, não sabe para onde vai, para onde entra, o que faz. Não é sobre movimento, qualquer movimento. É ser movimento direcionado pela voz que sabe aonde estão os peixes. Alinhamento com o céu. Então, para prosperar, nós precisamos nos movimentar e movimentar ouvindo o céu. Hoje uma pessoa falou assim: vamos fazer isso. Eu falei: pode esperar. Calma aí. A gente vai conversar, a gente vai orar, a gente vai pedir direção para não fazer besteira. A vontade é já de ir fazendo, porque... Calma. O que o céu está falando? É uma loucura, mas o céu está mandando? Faz. É uma loucura?
jogar rede do lado do barco para quem ficou a noite inteira pescando, irmãos. Tem coisa que Deus vai te direcionar e você vai falar: Senhor, que loucura é essa? Mas eu quero que você preste atenção. É a voz de quem que está direcionando? É a voz de Deus? Vai. Quem está entendendo, diga amém. Prosperidade está ligada com movimento e alinhamento com a voz do alto. Irmãos, tem tanto crente que faz o que quer, do jeito que quer, e depois fica cobrando Deus. Ai, por que não aconteceu? Porque está sendo direcionado por qualquer outra voz. Às vezes até a tua própria voz, mas não é a voz do céu. Como que eu ouço a voz do céu? 3 segredos. O segredo básico da vida cristã: lê Bíblia, ora e jejua. Acabou. É assim que ouve voz do céu. Como que Deus vai falar comigo? Pega a Bíblia e lê. Como que Deus vai falar comigo? Bota o joelho no chão e ora. Como que Deus vai falar comigo? Faz um jejum de 50 dias, igual nós estamos falando, vai ficar facinho. Porque, é difícil jejuar 50 dias. Os irmãos estão aí: pastor, e aquele jejum de 12 horas? Várias pessoas já me perguntou. É uma vez por semana? Eu falei: não, irmão, é todo dia. Né, irmãos? Irmãos, se quer viver um nível mais além, não dá para ficar mais na aguinha. Dá não, vai ter que se lançar um pouquinho mais lá no fundo. Quem está me entendendo, diga amém. Quando há alinhamento com Deus, o resultado deixa de ser mínimo e passa a ser extraordinário. Se é a voz que está te direcionando, você não vai pegar 3 peixinhos. Você não vai pegar para matar a fomezinha do dia, para fazer um peixinho assado lá com Jesus. Quando você ouve o céu e você está no movimento, o que acontece? Você passa do mínimo para o extraordinário. Eles pegaram uma rede cheia, 153. E há um detalhe: não era só peixes, 153 grandes. Quer dizer que a pesca foi extraordinária. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, isso para nós quer dizer, precisamos viver alinhados com o céu. Eu vou dizer aqui algumas coisas que nós precisamos para viver o extraordinário. Rompa com todas as vozes que não seja a voz do céu. Viva uma mentalidade que é maior do que aquela que você tem até hoje. Aqueles homens não pegaram só para levar para casa para comer. O que eles pegaram era suficiente para eles vender, para eles distribuir, para eles fazer muita coisa. Ia render. O Senhor quer prosperar a tua vida, porque não é só para você colocar 1 quilo de arroz, não é para você encher a tua geladeira, não é para você viver abundantemente, é para você viver abundantemente e distribuir. Deus quer isso da igreja dele. Irmãos, eu vou falar com convicção do que eu estou dizendo. Deus manda eu insistir nisso. Muda a tua mentalidade de que tá bom. Ai, se eu tiver para passar a semana, que bom. Eu não estou dizendo que nós temos que ser soberbos, não ser gratos pelo que nós temos. Não, nada disso. Porque aqueles dias que nós temos pouco, a gente tem que agradecer sim. Porém, não podemos ficar só nisso. Nós precisamos ter e fazer isso, ser abundante em nossa vida. Nós precisamos sair da mentalidade de deserto. É suficiente para sobreviver. Pega o maná para hoje. Senão vai dar bicho. Não, gente, é para prosperar, é para pegar muito. Mentalidade que Deus quer de nós é de terra prometida, onde os frutos são gigantes. Tudo é enorme. Tudo é maior do que, é muito mais do que o suficiente que para nós mesmos. Terceiro ponto, prosperidade. Eu já falei várias vezes aqui na igreja a respeito de
que nada pode parar em nós. Mas nós temos a obrigação de passar para a próxima geração. Tudo a nosso respeito não é sobre nós, sobre a nossa casa. Só aquilo que nós vivemos é geracional. É sobre filhos, é sobre netos, é sobre as próximas gerações. Então olha para mim. Prosperidade está ligada na vida do cristão muito mais do que o hoje e o agora. É geracional. Deus espera que nós venhamos a viver e colocar tijolo, escada, o próximo degrau, para que as próximas gerações possam partir do próximo degrau para cima. Por que muitas vezes nós temos mentalidade de escassez? Porque nós vivemos só o suficiente, quase não é suficiente, e a próxima geração que vem depois de nós acaba tendo que começar tudo do zero de novo. Vou dar outro exemplo da minha vida. Eu já falei, já dei esse exemplo aqui uma vez, mas eu gosto de dar exemplo da minha vida, porque para mim é mais verdadeiro do que falar da vida dos outros. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. É bem simples, mas eu quero que só que vocês entendam com esse exemplo. Por exemplo, meu pai, a minha mãe, eles trabalharam duro na roça. Meu pai e a minha mãe fizeram até a 4ª série. Acho que a minha mãe nem a 4ª série. Acho que a 2ª série. Meu pai trabalha braçal até hoje. O que eu quero dizer com isso? Só que a geração que veio depois dele, eu, minhas irmãs trabalharam. Minhas irmãs mais velhas trabalharam na roça. Eu não trabalhei na roça. Deus é bom. Agradeço muito a Ele. Se tivesse trabalhado, também não tem vergonha nenhuma. Que é digno como qualquer outro trabalho. Mais difícil, na minha opinião, mas é digno. O que eu quero dizer? Meu pai e minha mãe, com todas as dificuldades, construíram, lançaram uma escada, subiram um degrau e impulsionou os filhos. Quem quis estudar, estudou. Quem não quis, não foi porque eles não impulsionaram. Mas hoje, eu e meus irmãos, nós podemos olhar para trás e ver que o meu pai e minha mãe nos impulsionou. Hoje, eu e meus irmãos, nós temos casa, nós temos carro, nós temos uma vida financeira muito, mas muito melhor do que eles tiveram. Mérito de quem? Deles. Deles que nos impulsionou. Hoje eu tenho faculdade, hoje eu sou pós-graduada, tenho várias pós-graduação. Eu tive que ralar com isso, sim, mas quem que me impulsionou? Sempre que eu queria fazer alguma coisa, o meu maior incentivo, dentro da minha casa era meu marido, mas fora da minha casa era minha mãe. A alegria da minha mãe era me impulsionar. Quando minha mãe me via pregando em outras igrejas, era a alegria dela. E sabe o que ela fazia? Me impulsionava em oração, em vai, filha. E era a alegria dela. O que eu estou dizendo? Eles subiram um degrau da escada, eu subi outro degrau. E o que eu vou fazer com isso? Tá bom. Não! Qual que é a minha obrigação hoje, enquanto mãe? Falando de ciclo geracional. Pegar meus filhos e lançá-los. Eles não precisam voltar lá embaixo, do zero. Eu tenho que impulsionar eles daqui para cima. Eu fui fazer faculdade com 29 anos. O Jonathan tinha 3 anos de idade. O Jonathan com 18 anos estava fazendo faculdade. Eu casei, fui pagar aluguel. Meu filho casou e foi para a casa dele. Eu andava de a pé, de bicicleta. Você pode falar assim, nossa, mas eles... Não, tem todas as dificuldades que vocês têm. Tem dia que não tem dinheiro para isso, tem dia que não tem dinheiro. Rala, gente, a gente trabalha, mas eles estão... Eu quero que vocês entendam, os níveis vão subindo. E eu estou falando de vida financeira. Mas poderia falar em qualquer outro nível. Meus pais, eles não... No começo da vida deles não serviam ao Senhor. Já foi diferente comigo.
E o que depende de mim, eu impulsiono meus filhos para estar mais próximo de Deus a cada dia. Vocês conseguem entender que não é só sobre nós, é geracional. Aí você pode falar, pastor, mas por que isso? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus diz para nós que nós faríamos coisas maiores. João 14:12. Gente, olha para a história de Jesus. Jesus não foi extraordinário na terra? Jesus não curou? Jesus não libertou? Jesus não ressuscitou morto? Jesus não fez coisas? Só que ele deixa, dá para colocar aí? 14:12 de João. Ele falou algo para nós maravilhoso. Nós olhamos as obras de Jesus e falamos, nossa, que maravilha. Mas não, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Só que não para aí, gente. Ele diz que nós podíamos fazer as obras que ele fez, que ele faz, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, ele deixou uma herança geracional para nós. Ele diz para nós, ó, eu fiz, só que vocês, eu já deixei aqui o alicerce, eu já subi a escada, agora eu impulsiono vocês a fazerem coisas maiores. E o que nós temos que fazer com isso? Pega a tua família e impulsiona. Ai, pastor, mas é difícil. Gente, quem está falando de facilidade aqui? Estamos falando de possibilidade, de fé. Hoje nós estamos falando de um culto de fé e milagres. Eu não sei o que Deus está movendo você. Só sei de uma coisa, Deus está movendo você. Então, eu quero que você entenda isso. E o pessoal do louvor pode subir para nós encerrarmos. Um exemplo bíblico. Eu deixei vários exemplos aqui, mas eu quero dar um. Abraão, ele começa algo. Isaac dá continuidade. E Jacó então expande o reino. Começa em Abraão e termina em 12 tribos, em nações, saindo de Jacó. Jacó teve um nome ainda transformado. Príncipe de Deus. Israel de Deus. Começa num homem e termina em nações, povos. A tua história em Deus pode estar começando em você, mas olha para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações e vê o reino expandir. Hoje eu estou aqui e quem tem obrigação daqui a um tempo de dar continuidade aiada ao reino de Deus é vocês mesmos. Ontem eu estava lá na igreja da Zona Norte com a Alice no colo, o Jonathan e a Stephanie cantando. E não sei para quem que eu comentei e falei, ó, pai tocando, mãe cantando, daqui uns dias a Alice lá cantando. Ah, é uma brincadeira? Não, não é uma brincadeira. Não. É assim. Impulsionar. Eu vou impulsionar a fazer o quê? Nada é sobre mim. É sobre pode começar em mim e impulsionar as próximas gerações. As nossas gerações não têm que voltar para a estaca zero, elas têm que dar continuidade a partir de nós. E eu profetizo isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a tua vida financeira, sobre o teu ministério. Quem está me entendendo, diga amém.